Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, para cumprir. Romanos 4, 20 e 21. Esteja certo de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Portanto, ponha a sua fé em ação e receba o melhor de Deus nesta manhã. No programa de hoje, eu recebo o pastor Alonso Colares. Ele é da Igreja Batista em Parque Veracruz. E o tema que vamos abordar hoje é o prazer e a importância de ler a Bíblia em tempos de crise. Eu sou o Marcos França e o Mais Vida já está no ar. Então é com muito prazer que nós recebemos aqui nos estúdios da TV Diário, pastor Alonso Colares. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia também a todos que nos assistem nesta manhã. Ok, vamos começar então nosso bate-papo, né, sobre a Bíblia. É o livro dos livros, né? Isso aí. Aliás, tem uma música do Petra que diz Conselhos da Bíblia, né? Motivando as pessoas a buscarem a leitura da Bíblia, porque ela é a bússola, né? São conselhos sábios para todos, né, indistintamente. A nova geração não conhece a Bíblia. O senhor concorda que a juventude não tem interesse em ler a Bíblia? Marcos, a questão não está no interesse, mas a questão está na forma com que a Bíblia muitas vezes é passada para a sociedade. Com a evolução do método científico, as pessoas começaram a achar que a Bíblia era ultrapassada. No entanto, como já disse outrora, a Bíblia, os preceitos da Bíblia são preceitos universais. E a juventude, ela precisa estar antenada a princípios que são universais. Não é à toa que, por isso, existem tantas dificuldades na sociedade como nós temos hoje, porque as pessoas se distanciaram da palavra da vida, da palavra de Deus nos seus corações. Sim. Pastor Alonso Colares. Pastor, inclusive a música do Petra, né, ela diz que sabedoria clama a todos que leiam a Bíblia. Sim, né? sim. Então é questão de sabedoria, né? Perfeito. Bom, como ministro do Evangelho, como o senhor vê o crescimento do povo evangélico ao redor do mundo? Parece que cresce todo dia o número de evangélicos no mundo, né? Isso se dá por quê? É a carência, a falta de Deus, é a vontade de conhecer mais a palavra? Como é que o senhor encara isso? O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso é uma grande verdade. No entanto, o crescimento do número de evangélicos também é acompanhado do crescimento de outras religiões, também é acompanhado, inclusive, do crescimento até de pessoas sem religião. Não basta somente o crescimento evangélico, basta o comprometimento com a palavra de Deus. Sabe, os grandes avivamentos que existiram no mundo, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa em geral, vieram acompanhados de um desejo profundo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de estar conectado, usando o termo bem moderno, estar conectado com princípios da palavra de Deus. O crescimento evangélico pode ser resultado de uma carência muito grande da sociedade, de algo espiritualizado. No entanto, somente a leitura da Bíblia vai fazer com que esse cidadão seja maduro, seja alguém maduro o suficiente nos seus relacionamentos com Deus e com os homens. Sabe, por coincidência, agora no próximo domingo será comemorado no Brasil o Dia da Bíblia. Isso já foi até sancionado pelo presidente da República, e já consta, inclusive, isso, né, nos autos lá da Câmara dos Deputados, em Brasília. Isso, perfeitamente. Um projeto de lei de um campista, digamos assim, o pastor Éder Silva, né? Justamente. No tempo que era deputado federal. Né? Justamente. Pastor, como é que o senhor vê a questão dos missionários que saem dos seus países para pregar o Evangelho? Essa semana tomamos conhecimento, não estou lembrado aqui o país, de um homem que foi amarrado a uma cruz e foi queimado vivo, né, dos pés para cima, começando pelos pés. E a imagem é terrível, é horrível. Como é que o senhor vê essa questão? O que leva as pessoas a se firmarem e não se omitirem do temor e da fé em Deus,
e irem para um sacrifício desses? A experiência. Somente a experiência com Deus faz com que as pessoas façam, tenham coragem o suficiente de enfrentar qualquer tipo de risco. Uma coisa que me chama muita atenção é o relato da ressurreição de Jesus, por exemplo. Toda a lógica diz que eles estariam, o texto bíblico inclusive mostra isso, que eles estavam com medo, mas a partir do momento que eles tiveram a experiência do Cristo ressuscitado, e que aquilo foi uma grande verdade, foi uma experiência real que eles tiveram coragem para enfrentar o mundo inteiro, impérios hostis, situações totalmente adversas. Somente a experiência com Deus é capaz de produzir essa coragem, Sim. Essa coragem de enfrentar a vida, enfrentar o mundo. E isso é o que falta na sociedade hoje. É o que falta por causa da experiência com Deus, por causa da experiência com a palavra de Deus, com a palavra da vida. Por essa razão está assim. O senhor acha que a igreja brasileira ela é uma igreja missionária? Ela tem enviado missionários pelo mundo afora? Porque ainda existem países que não conhecem a palavra de Deus, né? Sim, perfeito. De certa forma, sim, é uma igreja missionária. A igreja evangélica brasileira ela tem esse viés missionário porque recebeu isso. Porque ela foi ensinada dessa maneira. Então, assim ela se torna também. Hoje, a igreja evangélica brasileira, especialmente a denominação com a qual eu faço parte, os batistas, ela tem esse viés missionário muito forte. É uma potência missionária a igreja batista brasileira. A igreja batista hoje em Campos, ela passa de 100 igrejas? Passa sim. Nós temos 2 associações, né, batistas, sim. A Associação Batista da Planície, a Associação Batista Planinorte. E as 2 juntas passam de 100 igrejas batistas. Sim, nós vemos que a cada dia surgem novas denominações e até seitas. Né? Como é que o senhor vê essa questão da evolução das seitas, o crescimento das seitas? A cada dia um novo nome surge. O problema das seitas está em que seus líderes esquecem que o maior intérprete da palavra de Deus é Jesus e trazem para si mesmo a autoridade interpretativa das Escrituras. O maior intérprete da Bíblia é Cristo Jesus. E em Jesus eu sei como tratar o pobre, o segregado, o desamparado, como ser sal da terra, o que é ser luz do mundo. Jesus, usando um termo bem teológico, Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Então, quando eu deixo Cristo de lado como um intérprete maior, porque ele era a própria palavra, o apóstolo João, escrevendo no capítulo 1, no verso 1 do seu evangelho, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Então, ele que é a própria palavra. Quando alguém deixa de lado Cristo, que é o principal intérprete da Escritura, e coloca para si mesmo como autoridade suprema de interpretação das Escrituras, é que surgem as seitas, porque certamente vai fugir do interesse real e do objetivo fundamental da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Como é que o senhor vê a questão da cura e libertação, das campanhas que as igrejas desenvolvem? Muitas igrejas não trabalham dessa forma, né? Mas como é que o senhor vê essa questão de campanhas de libertação, campanha disso e daquilo? O senhor vê isso com bons olhos? Como é que é? É uma distorção das Escrituras, porque todo culto é um culto de libertação. Qualquer culto... Não tem dia especial. Não tem dia especial. Qualquer culto é um culto de libertação. Aonde a presença de Deus está, é libertação. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz: aonde há a presença de Deus, aí é a liberdade. Ou seja, aí é libertação. Aonde está a presença de Deus, aí é cura. Qualquer culto. Não existe. Na verdade, uma grande crítica a isso é que, quando isso acontece, campanhas, isso é um sistema para manter dependência das pessoas. É justamente ao contrário. O objetivo se torna totalmente ao contrário. Mas tem muitas pessoas que vão à igreja e não estão muito ligadas a isso. Não é bom que a igreja frise isso, né? Tem essa campanha conscientizando as pessoas de que elas precisam de libertação e cura, porque muitas vão à igreja mais pela questão social. Hoje já existe isso hoje, né? Hoje é bonito você ser crente, hoje é legal para a sociedade você pertencer a uma religião, uma denominação. E muitas pessoas hoje estão cativas, estão presas, embora indo à igreja. Então daí não é importante essa campanha, essas campanhas? Não são importantes? Para conscientizar as pessoas, sim. Mas isso só é possível através de um estudo sistemático da palavra de Deus. O que nós carecemos hoje, muitas vezes, é de paixão pela Bíblia.
Nós reconhecemos a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas isso está faltando às vezes. E você falou muito bem. A conscientização, ela só é dada através de um estudo sistemático da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez citando, ele disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas uma fé madura vem pelo ouvir da palavra de Deus. Senão é uma fé misticista. Sabe, o cristianismo, ele é místico, mas ele não é misticista. Ele é místico. Existe a fé no transcendental, naquilo que transcende a vida. No entanto, ele não é misticista. E muitas vezes uma religiosidade, uma denominação sem Bíblia se torna uma religião pagã, misticista, né? Com esses ritos e essas coisas todas. Ainda temos igrejas hoje que elas pregam muito o sacrifício, né? Sacrifica a sua casa, sacrifica o seu bem, o seu veículo. É uma forma equivocada de se pregar o evangelho e de levar as pessoas à solução de certos problemas? Sabe, o sacrifício principal é a vida toda entregue a Deus. Existe, por exemplo, citando nessa sua resposta, falando de sacrifício, uma ideia judaizante muito forte nas igrejas cristãs hoje, inclusive com alguns termos que são muito comuns. Por exemplo, você chega numa igreja evangélica e o pastor está lá e diz assim: venha, entregue a sua vida no altar, venha até o altar, como se aquela plataforma mais alta que tem na igreja fosse o altar. Mas, na verdade, o altar do crente é a cruz de Cristo, porque lá o seu cordeiro, usando um termo do Antigo Testamento, lá o seu cordeiro foi imolado. Aquilo ali nada mais é do que uma plataforma maior, onde as pessoas podem ser vistas para falar e ouvir. Mas o altar verdadeiro, onde o sacrifício, respondendo a sua pergunta, é feito, o sacrifício foi Jesus que fez. Mas quando há um chamamento, né? venha, se manifeste, faça alguma coisa, venha, sai do seu lugar. Não é uma questão de estar levando as pessoas a declararem de público que Jesus é o Senhor? Sim, perfeito. Aí sim. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai? Sim, Jesus, perfeito. Né? Mas a expressão onde eu quero falar é o seguinte: a expressão altar é uma expressão do Antigo Testamento. Essa questão judaizante tem sido muito forte. É claro, eu faço isso. Vem aqui à frente, mas é justamente para entregar a sua vida ao sacrifício de Jesus Cristo, que verdadeiramente é o altar de todo cristão. Pastor, muitos líderes já estão clamando por uma reforma. Como é que o senhor vê essa questão? Um dos princípios da reforma é justamente reformar e reformar sempre. Eu concordo plenamente. Eu acho que precisamos rever conceitos e voltar aos princípios fundamentais de Jesus. Se nós voltarmos àquilo que Jesus Cristo verdadeiramente ensinou, a igreja cristã vai estar sempre reformada. Nós temos uma tentação a querer fugir dos princípios de Jesus sempre. Isso é uma tentação que em todos os tempos da igreja cristã, em todos os tempos a igreja enfrentou. E com coragem ela voltou aos princípios de Jesus. Acredito que sim. Hoje a igreja evangélica precisa parar e refletir se isso não é a coisa mais importante, porque nós vivemos um problema de carecimento teológico muito grande. Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores do século XIX, no século XIX ele já dizia: nunca em todas as eras tivemos tão grande produção teológica e tão carecimento de Bíblia para a sociedade. Ele disse isso no século XIX. Imagina hoje, se Spurgeon estivesse no século XXI, com a imprensa livre como nós estamos, imagina ele hoje falando isso, vendo todo esse material teológico produzido, mas também tão grande carecimento da palavra de Deus e da leitura da Bíblia na sociedade. Ok. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar de louvor e adoração e palavra. Sim, né? Muitas igrejas estão focadas mais no louvor e na adoração do que na palavra. Queria que o senhor respondesse depois do intervalo, ok? Perfeito. Então, vamos para o intervalo rápido e eu volto já já com Mais Vida, conversando com o pastor Alonso Colares. Estamos apresentando Mais Vida.
Learning Fun, inglês para crianças a partir de 8 meses, já atuando na cidade dentro de várias escolas. Agora na rua Gil de Góes, 317, telefone 352-3700. Learning Fun, porque inglês, quanto mais cedo melhor. Novo Alfajor Copenhagen, a companhia perfeita para um delicioso café. Juntamos o doce com o quentinho. Juntamos o aroma único com um sabor marcante. Juntamos café com alfajor para juntar você com a melhor parte do seu dia. Café com alfajor, o nosso jeito de convidar você para voltar sempre. Conheça mais um lançamento irresistível Copenhagen. Hudson Music House, condições especiais para igrejas. E para montar sua banda, na Hudson, pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Venha conferir as novidades na Hudson Music House. O seu instrumento está aqui, Terminal da Beira Rio e Estação. Liquidação Trier Calçados. Mais de 20 mil itens em promoção. São diversos modelos de calçados masculinos, femininos, infantis, tênis e acessórios. Tudo com super descontos de até 70%. Aproveite para fazer as melhores compras. Crediário próprio em até 5 vezes sem entrada ou nos cartões em até 6 vezes. Liquida Trier Calçados. Caminhando com você. Campos, Rio das Ostras e Itaperuna. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação. Um ganho para a vida toda. Voltamos a apresentar Mais Vida. Estamos de volta com Mais Vida pela TV Diário, canal 13 da Vir TV, canal 26 da Blue e também estamos na internet, tvdiariodecampus.com.br. Nosso e-mail para você enviar sugestão de pauta e participar é maisvidatvdiario@gmail.com. E o nosso telefone para você enviar torpedo com perguntas é 998824471 ou 998340965. Vamos usar esse aqui, 998340965. Está aí no rodapé, no seu vídeo, para você enviar torpedos com perguntas para os nossos convidados. Bom, eu quero lembrar você que hoje, logo após o programa Mais Vida, você não pode perder o programa Alimento da Fé, o programa da Igreja Nova Unção de Deus, apresentado pelo pastor José Carlos. Portanto, não perca, daqui a pouquinho, logo após o encerramento do Mais Vida. Quero lembrar você que na hora de você matricular o seu filho numa escola de inglês, Learning Fun é que nós sugerimos, porque Learning Fun é inglês de forma divertida. Desde os 8 meses de idade, seu filho já pode começar a aprender inglês de forma divertida, porque Learning Fun já atua em várias unidades escolares particulares de ensino e agora Learning Fun na sua unidade própria, que fica na Gil de Góes 317, oferecendo a você, para o seu filho, qualidade de ensino, salas modernas, e vale a pena você conhecer. Lembrar você que é músico, que está também acompanhando a nossa programação, que a Hudson Music House tem instrumentos musicais nacionais e importados para você modernizar a sua banda. E também trabalha com sonorização para igrejas.
Hudson Music House fica na Praça 5 de Julho e também no Terminal Rodoviário Urbano, no centro de Campos. Vamos continuando aqui com o nosso programa, são 8 horas e 27 minutos, ao vivo pela TV Diário, conversando com o pastor Alonso Colares e falando da importância de se ler a Bíblia em tempos de crise. Você tem lido a Bíblia? Conselhos da Bíblia. A sabedoria clama a todos que leiam Conselhos da Bíblia. Vamos continuar aqui. E eu fiz uma pergunta ao senhor, antes do intervalo, saber, igreja que foca mais a adoração, a música, o louvor, e menos a palavra. 1 hora de louvor e 15 minutos de estudo bíblico. Onde está o erro aí? A principal função da igreja é adorar o Senhor. Só que adorar o Senhor é bem mais amplo do que se entende. Adorar o Senhor não é somente com música. Nós adoramos ao Senhor de outras maneiras também, inclusive a principal delas, adoramos ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. Isso pode causar muitas dificuldades do ponto de vista da maturidade cristã, porque não há maturidade cristã em que a palavra não seja exposta e manifesta para todas as pessoas. A palavra de Deus deve ser ensinada de maneira dinâmica, de maneira agradável, mas ela precisa ter tempo para ser exposta, para que as pessoas possam aprender, ouvir e, através da linguagem passada por aquela palavra no coração, produzir fé e produzir paz no coração. A música é uma grande ferramenta na palavra de Deus para a ajuda. É uma ferramenta, não é a coisa principal. Sim, mas quando um líder fala que agora vamos para o momento principal desse culto, ele está meio equivocado, não? Sim, está sim. Quando sai do louvor e vai para a palavra, diz que é o momento principal do culto. Todo culto é o momento principal. Justamente. Desde que começou, é o momento principal. Não existem momentos principais num culto ao Senhor. Tudo é um culto ao Senhor. A palavra também faz parte do culto ao Senhor. Os louvores, as danças também fazem parte do culto ao Senhor. Pastor, de que maneira, de que forma o modismo neopentecostal tem afetado a teologia evangélica? Principalmente no conceito judaizante dentro da igreja cristã. Ferramentas judaizantes. Quando você chega a uma igreja e vê bandeiras de Israel, por exemplo, você percebe o quanto a influência judaizante está naquelas igrejas. Só que nós servimos a Deus e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja cristã nada tem a ver com o judaísmo. A igreja cristã nada tem a ver com conceitos judaicos. A teologia da prosperidade, por exemplo, é uma teologia advinda de um conceito judaico de retribuição de Deus através da obediência. Isso é muito judaico. E isso tem afetado profundamente as igrejas cristãs hoje, especialmente as neopentecostais. E esse é um problema muito sério, porque as igrejas históricas são tentadas a buscarem certos conceitos judaizantes, mas, na verdade, historicamente, teologicamente, as igrejas cristãs, nada. Desde Atos dos Apóstolos, esta cisão foi muito bem feita entre judaísmo e cristianismo. Nós não temos absolutamente nada a ver com o judaísmo. Pastor, o que mais atrapalha a igreja nos dias de hoje? A secularização da igreja, na minha opinião modesta, é a coisa que mais tem atrapalhado as igrejas hoje. É uma mente secularizada, uma zona de conforto em que as pessoas não buscam mais a palavra de Deus e não querem crescer na fé. Essa mente secularizada tem sido o maior atrapalho das igrejas nos últimos tempos. A mente secularizada atrapalha as missões, a mente secularizada atrapalha a comunhão, a mente secularizada atrapalha todo o contexto de santidade, de adoração ao Senhor. Essa mente secularizada tem trazido dificuldades para muitos pastores sérios e que buscam, de fato, uma espiritualidade sadia para o seu rebanho. Pastor, qual seria a solução para conter as heresias hoje dentro e fora da igreja? Voltemos à palavra de Deus. Somente ela é capaz de produzir fé e fé madura.
Somente ela é capaz de produzir fé e fé consistente. Eu duvido que alguém que busca a palavra de Deus de todo o seu coração, que estude com toda a sinceridade, eu duvido que o Espírito Santo não o ilumine para que ele possa viver uma fé madura e que essa fé pode produzir atitudes coerentes, seja na sociedade, seja na igreja, seja onde estiver, qualquer campo do conhecimento humano. Ok, então essa seria a solução para conter esse avanço das heresias? Ao meu ver, sim. Um estudo consistente, sistemático da palavra de Deus, uma volta aos princípios de Jesus, sem dúvida alguma. Pastor, qual a igreja que é a menina dos olhos de Deus? Qual a igreja que agrada a Deus nesse tempo? A igreja que ama Jesus, a igreja que obedece a Cristo. Tal igreja é a igreja do coração de Deus, é a igreja que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e que busca os ensinamentos dele e que obedece àquilo que ele ensina, e principalmente aquela igreja em que Jesus Cristo é a chave interpretativa da palavra de Deus e que busca como Jesus interpreta a palavra de Deus. Essa igreja, sim, sem dúvida alguma, é a igreja que agrada ao Senhor. Como é que o senhor vê a igreja tradicional hoje? Como é que o senhor vê, como que ela se sustenta, o seu tradicionalismo, quando surgem novas denominações, mostrando ali outras condições de se buscar a Deus e de respostas do que as pessoas precisam? Nós devemos separar as duas palavras, tradicional de tradicionalismo. Tradicional, todo cristão deve seguir a tradição dos apóstolos, a tradição de Cristo e dos apóstolos. Então, toda a igreja, ela deve ser tradicional. Agora, o tradicionalismo atrapalha em alguns momentos, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, a palavra é eterna, mas a vida é dinâmica. Então, a maneira com que a palavra de Deus é expressa e manifesta, ela é dinâmica, ela perpassa o tempo. Por exemplo, no passado nós não tínhamos Twitter, Facebook. Justamente. Hoje nós temos, mas a palavra continua a mesma. Ela pode ser pregada em todos os momentos. E a igreja não deve estar alheia às mudanças tecnológicas, culturais da sociedade. Ela não deve estar, ela deve estar antenada a isso. Porém, a palavra de Deus, ela é eterna, ela perpassa o tempo. E o tempo, o século XVII, XVIII, século XIII e o século XXI, a palavra é a mesma. E deve ser colocada da mesma maneira. Pastor, como é que o senhor vê a questão do cair pelo poder de Deus? Tem muitas igrejas que têm esse movimento, né? Que as pessoas caem pelo poder de Deus. Como é que o senhor vê essa questão? Ela é um pouco deturpada? O levantar é de Deus. O cair, na verdade, é do homem. O levantar é de Deus. Eu vejo esses movimentos muito como, em alguns momentos, psiquismos e outras coisas. Porque não existe palavra de Deus que não tenha, em primeiro lugar, uma finalidade terapêutica, uma finalidade de levantar. O Salmo 19, por exemplo, diz que guardar preceitos da palavra é a grande recompensa. Não existe palavra de Deus que não traga consigo uma finalidade de curar, de transformar, de vivificar para a vida. É isso que muitas pessoas não entendem. A palavra de Deus, ela tem uma finalidade de mudança e de transformação para a vida, e não de cerceamento das liberdades psicológicas, tolimento das liberdades individuais, mas, ao contrário, ela tem uma finalidade de levantar, ela tem uma finalidade de trazer vida, paz abundante para a pessoa que assim recebe preceitos da palavra do seu coração. Eu entendo completamente como algo deturpado e que traz prisão para a denominação, prisão para pastores, prisão para tudo aquilo que pode trazer mal para uma sociedade. A Bíblia e a palavra de Deus e a ação do Espírito traz levantamento, traz soerguimento para a vida da pessoa. O senhor fala em prisão. É possível que alguém esteja numa igreja, faça parte dela e esteja aprisionado? É possível.
É comum isso acontecer. Ao contrário, Falta o quê? Libertação? Falta libertação na palavra. Falamos em libertação, e isso me fez lembrar. Falta libertação de estudo maduro, sincero da Bíblia. Se alguém está vivendo isso, eu aconselho a deixar esse lugar o mais rápido possível, porque a palavra de Deus produz fé, produz liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Não se deixe prender por jugo de pastores desonestos, mas se deixe-se levar pela presença do Espírito Santo através do estudo sistemático, sincero da palavra de Deus. O senhor acha que hoje há uma sede da palavra de Deus? As pessoas estão buscando mais isso devido aos problemas que elas enfrentam ou mesmo o desejo de conhecer esse Deus? Concordo, há uma sede muito grande da palavra de Deus. Me lembro do nosso evento evangelístico que nós fizemos na Igreja Batista de Veracruz, agora por ocasião do aniversário. E nós, quando chegávamos às casas e compartilhávamos a palavra de Deus, nós percebíamos pessoas chorando, percebíamos pessoas atentas, percebíamos pessoas sedentas. A palavra de Deus, ela é um manancial de água viva para aqueles que estão sedentos. E nós percebemos isso na sociedade hoje. Alguém disse outro dia que uma pessoa orou e falou assim: Deus, eu pequei e gostei do pecado, mas eu não quero continuar nele. Sim. Como fugir do pecado? Através de uma busca de santidade constante, de uma busca de vida com Deus. Sabe, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou me distanciando do pecado. Quanto mais eu vou me aproximando da palavra de Deus, mais eu vou me distanciando do pecado. Por isso que eu disse há pouco, o efeito da palavra de Deus é a liberdade. O pecado aprisiona, mas o efeito da palavra de Deus na vida é a liberdade. E aonde está a palavra de Deus e não há cura, libertação e a liberdade proveniente disso, não há palavra de Deus. Há aprisionamento, há cerceamento das liberdades. E eu temo que no século XXI as pessoas estejam sendo apreendidas a estelionatários espirituais que lucram não com a palavra de Deus, mas com psiquismos. Eu temo por essa situação que nós vivemos hoje. Ok, pastor, antes do encerramento, eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos telespectadores. A minha palavra é justamente naquilo que Paulo fala na sua carta aos Romanos. Aonde há o Espírito de Deus, aí sim há liberdade. A liberdade para tomar decisões. A liberdade para viver uma vida que verdadeiramente é aquilo que Deus espera de você. Uma liberdade que vai fazer com que você tenha bons relacionamentos com a sua família, uma liberdade que vai fazer com que você tenha bons relacionamentos na sua casa, uma liberdade que vai fazer com que você tenha bons relacionamentos no seu trabalho, na sua vida. Deixe-se levar por aquilo que Jesus ensinou. Deixe-se levar pela palavra de Deus e pelos ensinamentos da palavra de Deus, e você vai ser livre e próspero, não no sentido financeiro da palavra próspero, mas no sentido espiritual da palavra próspero. Okay. Que Deus te abençoe. Pastor Alonso Colares, muito obrigado mais uma vez pela presença conosco e esperamos outras vezes a presença do senhor aqui. Prazer, todo nosso. Ok. Ficamos por aqui com o Mais Vida de hoje. Amanhã às 8h05 estaremos de volta, mas continue com a gente, porque vem aí o programa Alimento da Fé, um programa super especial apresentado pelo pastor José Carlos. É o programa da Igreja Nova Unção de Deus. Saúde e paz, e amanhã a gente está de volta. Um abraço. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza.
Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Novo Alfajor Copenhagen, a companhia perfeita para um delicioso café. Juntamos o doce com o quentinho. Juntamos o aroma único com o sabor marcante. Juntamos café com alfajor para juntar você com a melhor parte do seu dia. Café com alfajor, o nosso jeito de convidar você para voltar sempre. Conheça mais um lançamento irresistível Copenhagen. Romanza, um lugar para você se sentir totalmente satisfeito. Liquidação Trier Calçados. Mais de 20 mil itens em promoção. São diversos modelos de calçados masculinos, femininos, infantis, tênis e acessórios. Tudo com super descontos de até 70%. Aproveite para fazer as melhores compras. Crediário próprio em até 5 vezes sem entrada ou nos cartões em até 6 vezes. Liquida Trier Calçados. Caminhando com você. Campos, Rio das Ostras e Itaperuna. Super bom, super preços, super ofertas todo dia. Super bom, super variedade, super vantagem, super economia. Tem sempre o super bom, pertinho de você. O melhor atendimento é o nosso prazer. Super bom, faz parte da sua vida, bom pra toda a família. Super bom, faz parte da sua vida. Learning Fun, inglês para crianças a partir de 8 meses, já atuando na cidade dentro de várias escolas. Agora na rua Gil de Góes, 317, telefone 352-3700. Learning Fun, porque inglês, quanto mais cedo melhor. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Hudson Music House, condições especiais para igrejas. E para montar sua banda, na Hudson, pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Venha conferir as novidades na Hudson Music House. O seu instrumento está aqui, Terminal da Beira-Rio e Estação. Olá amigos, bom dia para todos. Nós estamos entrando no ar com o programa Alimento da Fé, nesta manhã abençoada de vitórias, de conquistas. Hoje, quinta-feira, é o dia que eu estou aqui para alimentar a sua fé, como todas as terças, todas as quintas, para trazer para você uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de fé, que certamente vai fortalecer você. Temos vivido dias difíceis, de lutas, infelizmente, temos visto a violência se multiplicando a cada dia, né? Esse final de ano, quantas coisas ocorrem e nós precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos estar na presença do Senhor
para que Ele possa, sim, nos guardar, nos abençoar, nos conduzir, envolver a nossa casa e a nossa família. O Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo, citado pelo salmista, representa, amados, a própria presença do nosso Deus. É o único lugar onde nós estamos guardados de fato. É o único lugar onde nós estamos protegidos de fato. Quantas pessoas que procuram nesse período, fortalecer a segurança da sua casa com câmeras, cercas elétricas, enfim, claro que tudo isso é importante, são coisas necessárias, mas a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A nossa proteção, ela vem de Deus. É Deus que vai guardar o seu lar, é Deus que vai guardar a sua casa, é Deus que vai guardar a sua viagem. Você que estará nesse período viajando com a sua família, é necessário que você peça a Deus a proteção, peça a Deus que lhe conduza. Aí sim, você estará verdadeiramente guardado, verdadeiramente protegido. Como eu citei o Salmo 91 ainda há pouco: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E por falar na palavra de Deus, eu gostaria de ler para você hoje um outro salmo, que eu creio que também há de falar ao seu coração. O Salmo 121, onde o Senhor aqui, através do salmista, ele nos traz o entendimento que nós precisamos aplicar na nossa vida, guardar no nosso coração e aplicar na nossa vida. O Salmo 121, começando no versículo 1, vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, onde o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, perceba aqui nesse salmo, pelo menos no primeiro versículo, uma preocupação talvez nas palavras do salmista. Ele começa o salmo dizendo: elevo os meus olhos para os montes. E em seguida ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? Talvez você que assiste o programa também já se deparou com situações assim. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse neste salmo é que os montes representam dificuldades, representam lutas, que o salmista neste salmo ele chama de montes. Por que eu penso assim, que os montes representam dificuldades? Porque em seguida o salmista pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Talvez você esteja vivendo algo. Talvez ao olhar para os seus montes, ao olhar para as suas dificuldades, para as aflições, as lutas que têm se levantado na sua vida, você tem se questionado: o que eu vou fazer agora? O salmista perguntou: de onde virá o meu socorro? Mas a sua pergunta é: o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Talvez você que está acompanhando o programa nesse mês ou no mês anterior, perdeu o seu emprego, você assumiu vários compromissos e quando você recebeu a triste notícia de que você não estaria mais naquela empresa ou não receberia mais o que você está recebendo, o que você recebia, na hora surgiu aquele questionamento: e agora, o que vai ser da minha vida? O que eu posso fazer? Talvez você fez o exame de rotina e foi acusado nesse exame uma doença grave. E com o exame, com o diagnóstico, você ficou desesperado. Veio a preocupação. E quantas pessoas que justamente no momento como este, de aflição, de luta, no momento em que a tempestade se levanta contra a sua casa, contra a sua família, quantos que tomam uma decisão precipitada? Quantos que pensam em sumir? Quantos que, infelizmente, pensam até mesmo em acabar com a própria vida? Talvez a senhora que está acompanhando o programa esteja pensando nisso. Talvez o senhor que esteja acompanhando o programa esteja pensando nisso. Talvez você que recebeu durante essa semana, ou talvez agora mesmo, antes do programa entrar no ar, você recebeu uma notícia negativa. E em seu coração e em sua mente tem surgido um desespero. E você não sabe para que lado olhar. Você não sabe para onde correr, aonde se abrigar, como o salmista, querido. Talvez o desespero tenha tomado o seu coração. O seu esposo te abandonou,
o seu marido foi embora, os seus filhos estão envolvidos, talvez, num caminho errado. E quando a notícia chegou, com a notícia veio também o desespero. Mas veja, querido, o que o salmista declara no versículo 2. No versículo 1 ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que o salmista entendeu é o que você precisa entender. Talvez a dificuldade que você esteja enfrentando seja grande aos teus olhos, mas não é grande aos olhos do Senhor. O salmista entendeu que o seu socorro vinha de Deus e o seu socorro também vem do Senhor. É como se o salmista pegasse o seu problema e colocasse ao lado do Senhor. E ele comparou o tamanho do problema com o tamanho do Deus que criou os céus e a terra. E ele não só entendeu a grandeza, a majestade, a soberania do nosso Deus, como também ele percebeu a misericórdia e a disposição do Senhor para ajudá-lo. Querido, o seu socorro também vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus que fez o céu e a terra é poderoso para socorrer você, para tirar você desse fundo de poço, para mudar sua história, seja ela qual for. Pode ser impossível para você, mas certamente não é impossível para Deus. Eu quero orar por você. Eu quero interceder nesse momento pela sua vida. Eu quero clamar por você. Eu gostaria que você se aproximasse agora do seu aparelho e juntos nós vamos falar com Deus. Você vai colocar a sua mão com a minha mão e eu vou abençoar a sua vida. Como representante do reino dos céus, como porta-voz do Senhor, eu vou abençoar você. Ele me deu autoridade no nome dele, me fez embaixador do reino. E como autoridade no nome de Jesus, eu posso abençoar a sua vida. Coloque a sua mão com a minha mão. E assim nós estaremos unindo a fé. É como se fosse um ato de fé você colocar a sua mão com a minha mão. E Deus vai te abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador da terra e deste imenso universo, não há limites para o teu poder. Não há nada, ó Deus, que o Senhor não possa fazer. E eu oro neste momento, meu Deus, por pessoas que estão desesperadas. Há pessoas me assistindo agora que estão pensando, meu Deus, em suicídio. Há pessoas me assistindo agora achando que não há mais, meu Deus, possibilidade de viver. Mas, meu Deus, como ministro da Tua palavra, eu entro agora, meu Deus, em nome de Jesus, em batalha, em favor desta pessoa, para que o Teu nome seja glorificado. E eu repreendo agora esse espírito da morte. Eu repreendo agora esta força maligna que está oprimindo a vida deste homem, a vida desta mulher. E eu ordeno, solta a mente dele. Solta o coração, solta os caminhos dele. Você que está agindo nesta casa, nesta família, sai agora, em nome de Jesus. E não volte mais para a glória de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Graças a Deus, você está abençoado. Olha, vem estar conosco aqui na igreja Nova Unção de Deus, no centro de Campos. Eu aguardo você nesta sexta-feira, onde nós estaremos clamando a Deus pela tua libertação. E eu creio que Deus vai te abençoar. Ficamos por aqui com o programa Alimento da Fé, mas voltamos na terça-feira em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até lá.